abençoados, tudo bem? Espero que todos estejam bem e na paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Lu Andrade. Hoje vamos refletir sobre jejum. É importante o jejum? Foi importante? Para nós da graça, ele foi importante. Hoje ele não é mais. Que isso? Na lei se fazia jejum, na graça não se faz jejum. Na graça vive a graça, somente a fé. Amém? Por quê? Porque na lei as pessoas faziam jejum. Jesus, quando estava aqui, no seu corpo de carne, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, não é assim? Porque Jesus estava no seu corpo, ele estava cumprindo a lei. Depois que ele ressuscitou, não se faz mais jejum, gente. Ah, não, mas lá no Novo Testamento está escrito que os discípulos de Jesus faziam jejum. Sim, mas eles não conheciam ainda a graça. Quando a doutrina da graça foi pregada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ensinou a igreja, até mesmo os discípulos, até mesmo Pedro, João, Lucas, todos eles aprenderam a graça com Paulo. Porque mesmo Jesus já ressuscitado e foi para o céu e eles continuavam pregando a palavra, eles faziam jejum. Porque eles ainda não conheciam a doutrina. Eles passaram a conhecer a doutrina com o apóstolo Paulo. Vocês entendem? Por isso que para nós hoje, que somos da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, nós não temos jejum, nós não temos campanha, nós não temos nada que foi da lei. A gente vive somente a fé na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Então você não precisa mais com esse negócio de jejum, fazer jejum. Eu fazia jejum de 24 horas. E não é mais necessário. Na nova aliança não existe mais isso. Filipe, por exemplo, ele batizou o eunuco no rio, não foi? Por quê? Por quê? Porque ele ainda não conhecia a graça do Senhor Jesus Cristo que veio através do apóstolo Paulo. Amém? Por isso que você ainda vê Tiago usando óleo, né? Que ele fala para usar o óleo no enfermo. Porque eles começaram a conhecer a graça pelo apóstolo Paulo, a doutrina. Tá ok? Então o apóstolo Paulo é que é o apóstolo que doutrinava a igreja. Por quê? Porque Jesus preparou ele. Não foi nenhum discípulo. Ele não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com João, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus. Quando ele teve um encontro, ele era Saulo e se tornou Paulo. E daquele dia em diante, Jesus ensinou para ele, se manifestava a ele para ensinar a nova aliança, a nova doutrina, que é a graça e a verdade. Ok? Então, você não precisa nada de sacrifício, basta você crer nas promessas do Senhor, na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo. Cristo fez justiça por mim. Ele tinha pecado? Não. Ele conheceu o pecado? Não. Ele conheceu por nós, por mim e por você. Então, hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Toma posse.